Olá, meu nome é Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos falar sobre o assunto gatilhos mentais na odontologia. E eu não sei se você conhece esse termo, gatilho mental, mas ele foi inicialmente utilizado por um pesquisador chamado Daniel Kahneman. Ele inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia por causa disso, e os seus estudos foram voltados para o comportamento de compra de pessoas. Basicamente, a ideia do gatilho mental, ela é um atalho que o nosso cérebro, as pessoas comuns, eu, você e os nossos pacientes utilizam para chegar às conclusões, sejam elas conclusões positivas ou conclusões negativas. E esse autor, o Daniel Kahneman, ele mostra muito bem, ele comprova ao longo dos estudos dele, que o nosso cérebro, o meu, o seu, de todas as pessoas, se ele precisasse assim refletir, se ele precisasse pensar, se ele precisasse realmente se aprofundar em várias das questões que ocorrem no dia a dia, simplesmente seria impossível, não daria tempo para se tomar decisões. E se a gente lembrar que nós, seres humanos, estamos aqui há alguns milhares de anos, algumas centenas de milhares de anos, o nosso cérebro, ele precisou desenvolver atalhos de decisão. Então, por exemplo, um gatilho mental é algo que já por um aprendizado, seja ele humano, seja ele passado de geração em geração, seja ele aprendido na infância, ele automaticamente gera uma resposta natural no organismo das pessoas. E essa resposta pode ser uma resposta de fuga, pode ser uma resposta de aceitação, pode ser uma resposta de medo, pode ser uma resposta de confiança, pode ser uma resposta de identificação, pode ser uma resposta de afeição. Ou seja, os gatilhos mentais, eles são utilizados não para fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, mas simplesmente para facilitar que uma dada informação, como por exemplo um planejamento, seja facilmente captado por aquele paciente que está na sua frente. Ao longo desses anos, eu utilizei muitos gatilhos mentais para fazer com que os meus pacientes entendessem aquele planejamento que eu estava propondo para eles. E um dos gatilhos mentais que eu vou falar aqui para você é o gatilho mental da autoridade. E assim, às vezes pode parecer confuso pensar em autoridade, parecer que você está querendo ser superior da pessoa, e na verdade não. O gatilho mental da autoridade é simplesmente um gatilho mental que faz com que aquele paciente se decida de forma mais fácil e aceite melhor as suas proposituras, sem aquele questionamento da dúvida, sem aquele questionamento do será que é verdade? E simplesmente pelo fato de que você, como profissional, é visto como uma autoridade por ele. E obviamente, para você ser visto como autoridade, algumas medidas simples que você toma no seu dia a dia, no seu consultório, na forma de relacionar com o seu paciente, já coloca naquela cabeça daquele sujeito que está na sua frente, daquele paciente que está na sua frente, essa percepção de autoridade, ou seja, um gatilho mental. Quer um exemplo do que eu estou falando? Nós, desde crianças, nós somos acostumados e nós aprendemos a respeitar autoridades. Então nós respeitamos a mãe, o pai inicialmente, depois os tios, a professora da escola, a autoridade policial, e nós crescemos em uma estrutura social onde a ideia da autoridade, ela é uma ideia que aquela pessoa está correta ou que ela precisa ser entendida, respeitada, ou que a decisão dela é a decisão mais correta para aquela questão que está envolvida naquele momento. Se a gente trazer isso para o ambiente odontológico, a gente consegue chegar na mesma conclusão. Quando eu coloco alguns gatilhos mentais de autoridade para o meu paciente, o que acontece na prática é que a cabeça daquele meu paciente fica mais propícia a receber a minha informação como uma informação positiva e não gerando dúvidas, gerando desconfianças. E obviamente, para a gente fechar um caso clínico, a gente não precisa assim só de ser um bom profissional ou estar com um bom planejamento. A gente precisa fazer com que aquela pessoa ali, que está na nossa frente, consiga entender o que a gente está falando. E é óbvio que ela não consegue entender no nível científico, porque ela não é uma profissional de saúde, ela não tem aquele anos e anos de experiência, de estudo que você tem. E o que para você, por exemplo, um termo como osseointegração ou um termo como reabsorção é tão óbvio e é tão natural,
mas para um paciente é totalmente fora do contexto dele. Talvez ele nunca nem tenha ouvido esse nome antes. O que os gatilhos mentais fazem é pegar casos como osseointegração ou reabsorção e, de uma forma simples e direta, fazer com que seu paciente capte a essência do conhecimento e de uma forma automática. A minha recomendação para você, como dentista, é que você não só aprenda a utilizar os gatilhos mentais, mas que você aprenda a utilizar uma sequência que gere aquilo que você quer gerar para o seu paciente. Afinal de contas, você não é uma pessoa que quer ter mais pacientes? Você não é uma pessoa que quer pegar os seus pacientes e fazer o melhor por eles? E não é muito triste quando você sabe que você fez um bom planejamento, quando você sabe que você tinha todos os recursos, tanto técnicos quanto de instrumental, para poder fazer um bom atendimento ou um bom procedimento, e o paciente simplesmente ou desiste ou procura um outro colega, sem ao menos que você saiba por quê? Pois então, a minha proposta para você é que você abra um pouco a tua mente para te colocar dentro dela esses conceitos que podem melhorar a sua comunicação com o seu paciente e melhorar o fluxo dessa comunicação, de forma que o seu paciente simplesmente confie em você, simplesmente, nossa, esse profissional era tudo que eu queria, era realmente a pessoa que eu estava procurando, é a pessoa certa para fazer o meu tratamento, mesmo que o seu preço seja acima da média. E a razão para você conseguir esses bons resultados é aprender a se relacionar com o seu paciente de forma mais voltada para o marketing, entendendo que a sua parte técnica é muito essencial, mas que ela deixa de ser importante se você não consegue comunicar de forma eficiente com o seu paciente. Se você quiser aprender mais sobre como atrair pacientes e sobre como utilizar gatilhos mentais para facilitar a troca de informação, a comunicação com o seu paciente, eu convido você a procurar o link que acompanha esse vídeo e fazer a sua inscrição no workshop do Zero ao Fechamento, que vai ser realizado em janeiro, do dia 13 ao dia 21, onde eu vou explicar todas as minhas maiores técnicas que têm ajudado dentistas a fecharem mais casos clínicos e a atraírem novos pacientes de forma muito mais sustentável, mais rápida, mais simples e mais eficiente. Para você confirmar a sua inscrição, basta acessar o nosso site, colocar lá o teu e-mail e o teu nome, que automaticamente eu envio para você uma confirmação. Lembrando que esse workshop do Zero ao Fechamento é 100% online e 100% gratuito e vai ser realizado exatamente na data que eu te informei, entre o dia 13 e 21 de janeiro. Então eu espero você e a gente se vê e vai conversar muito sobre como atrair e fechar mais pacientes. Um grande abraço!